Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos aprender sobre conhecendo o clima. No livro de vocês, no livro de geografia, está a partir da página 58 até a página 64, tá bom? Esse assunto é bem simples, basta você prestar bastante atenção. Como aqui sugere essa primeira imagem aqui que a gente vê, nós vemos que o nosso clima é bastante variado, não é? O clima é diferente do tempo. E vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá. A partir da página 58 do livro de vocês, tá bom? O que diz aqui? Conhecendo o clima, página 58. Você já percebeu que às vezes sentimos frio e outras vezes sentimos calor? Logicamente, não é, pessoal? Tem épocas em que nós sentimos mais frio, a gente anda de casaco, chove mais, e tem épocas mais quentes. Isso acontece porque o planeta Terra apresenta dois movimentos, que um é chamado de movimento de rotação e o outro é chamado de movimento de translação. Já ouviram falar no nome desses movimentos? Então, por causa desse movimento que o nosso planeta faz, é que existem o dia e a noite, as estações do ano, tem toda essa questão climática envolvida por causa do movimento do nosso planeta. Aí diz aqui, esses movimentos dão origem ao dia, à noite, às 4 estações do ano. Dependendo da posição do planeta, ao girar ao redor do Sol, sentimos sensações que estão relacionadas à temperatura atmosférica, que é o que está ao redor do nosso planeta, existente na camada de ar que envolve a Terra. Vejam aqui nessa imagem, aqui eles estão com bastante frio, vejam as roupas dele. E aqui, possivelmente no verão, estão na praia com pouca roupa. O Sol aquece o nosso planeta durante o dia. A presença da luz e do calor do Sol faz com que as temperaturas sejam mais altas que durante a noite. As características como o frio, calor, chuva e vento que encontramos em determinado lugar e momento são denominadas tempo atmosférico. Como assim? O clima é diferente do tempo. O clima ele já é específico de cada lugar. Cada local tem o seu próprio clima. Já o tempo é uma coisa que pode variar. Não tem dias que tem mais vento, não é isso? Não tem dia que está um pouco mais frio, um pouco, como diz aqui, mais calor. Tem dia que chove mais, tem dia que chove menos. Isso daí não é exatamente o clima, porque o clima já é específico de cada época, de cada lugar. Já o tempo pode variar de acordo com a temperatura. E essa temperatura está justamente nesse ar, que envolve o nosso planeta, da atmosfera. Vamos adiante que isso vai ficar mais claro à medida que a gente for lendo o assunto. Tem aqui um aparelho que é chamado de termômetro, que vocês devem conhecer esse aqui, não é? Que deve possivelmente ter na casa de vocês. O termômetro ele é um instrumento que mede a temperatura atmosférica em graus Celsius, que é justamente esse símbolo aqui, gente. No livro de vocês acho que dá para ver melhor. Fica uma bolinha e uma letra C, quando está falando do grau, da temperatura. Acima de 25, quando é colocado esse termômetro em um ambiente e dá acima de 25, a temperatura é considerada alta e proporciona a sensação de calor. Quando a temperatura está de 25 até para baixo, de 25 descendo para 18, a temperatura é média e agradável, ou seja, está entre 18 e 25. Tá? Agradável. Acima disso já é considerada quente. E a temperatura abaixo de 0, aqui no termômetro, é considerada baixa, isto é, faz muito frio. Às vezes, nas reportagens, mostra, por exemplo, o sul do Brasil. Hoje fez 2 graus abaixo de 0, hoje foi 0 graus. Gente, está bastante frio nesse lugar. E tem, inclusive, cidades brasileiras que estão situadas no sul do Brasil, que chegam até fazer geada, que ficam um gelinho assim nas folhas, até às vezes em determinadas épocas do ano, épocas de inverno, por exemplo. Tem cidades brasileiras que tem neve também,
porque devido à localização, que está um pouco mais ao sul, que se direciona ao Polo Sul, que a gente já até viu em outro dia, quando estávamos vendo aqui o mapa mundi, não foi? Aí o menininho diz assim, você sabia que existe outro tipo de termômetro? Esse termômetro daqui, ele não é aquele termômetro que a mamãe coloca aqui na gente na axila, para saber se a gente está com febre, não. Esse termômetro daqui, ele é mais específico para aferir como é que está a temperatura ambiente. E aqui o menino diz, este tipo de instrumento, chamado termômetro basal, é utilizado para medir a temperatura do corpo de pessoas e de animais. É esse aqui, que possivelmente é o que tem na sua casa, tem na minha casa, tem nos hospitais, por exemplo. É outro tipo de termômetro. Vamos passar agora para a página 60. Aí vem explicando aqui um pouco relacionado às estações do ano. Vejam aqui, pessoal, o planeta está aqui girando em torno do Sol. Aí diz, as estações do ano são uma consequência do movimento de translação associado à inclinação do eixo da Terra. Eu vou explicar a vocês um pouquinho mais detalhado isso. Calma, tá bom? Tenham paciência um pouquinho que a gente vai aprender. Conforme sua inclinação no seu movimento em torno do Sol, os diferentes lugares do planeta receberão uma maior ou menor quantidade de radiação solar, caracterizando mudanças climáticas que contribuem para o desenvolvimento das atividades humanas, como agricultura, pecuária e para as diferentes características da vegetação em cada estação do ano. Deixa eu explicar um pouquinho para você o que quis dizer isso aqui que nós lemos agora. Aqui está o nosso planeta. Não é assim, né, gente? Mas ele não vai girando assim. Ele tem uma certa inclinação. E essa inclinação que faz toda a diferença. Porque os raios solares, quando o planeta está inclinado, ele vai atingir uma parte, vai ser mais quente, porque está sendo atingido com os raios solares. E a parte onde ele está inclinado para o outro lado, ele vai receber menos irradiação solar. Então, algumas áreas vão estar mais quentes do que outra. E é justamente o que faz em alguns locais ser, por exemplo, verão, enquanto outro é primavera e assim por diante. Vejam aqui nessa figura, por exemplo, ela está inclinada e aqui está no início da primavera. A irradiação solar não está batendo com tanta força, vamos dizer assim, não é com força, na verdade, em determinadas áreas. E quando ele vai girando, conforme a inclinação, o Sol também vai atingindo, os raios solares vão atingindo em outras áreas. Acho que pelo vídeo vocês vão conseguir ver melhor. Tem um vídeo aqui de umas imagens que eu coloquei, que eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês, porque está em movimento. No movimento dá para perceber melhor do que na imagem, né? Depois eu passo esse vídeo aqui para vocês, tá, gente? Olha, aqui, esse movimento, primeiramente, esse movimento que a Terra está fazendo aqui é o movimento de rotação. É o movimento que ela faz em torno dela mesma. Ela gira em torno dela mesma. É justamente isso aqui que faz ocorrer dias e noites. Porque, digamos que o Sol esteja aqui. Esse lado que está claro é o lado onde os raios solares estão atingindo. Olha aqui o nosso país. Então, se está atingindo desse lado, então aqui vai ser dia. E nessa parte aqui do planeta que está escura, então aqui vai ser noite. Então, à medida que o planeta ele vai girar, vai acontecer justamente ao contrário. Esse lado aqui, que está todo claro, porque está recebendo os raios solares e é dia, quando ele estiver desse lado, ele vai passar a ser noite. E onde era noite, vai passar a ser dia, porque ele está mudando, está no movimento de rotação. Vou deixar o vídeo aqui passar, que é para vocês perceberem um pouco mais. Estão vendo que está trocando. Isso aqui é justamente um movimento de rotação, a Terra girando em torno dela mesma, e isso faz com que aconteça dias e noites, que justamente tem 24 horas. Olha aqui o eixo da Terra que eu falei para vocês, o Polo Norte, o Polo Sul, olha gente, ele é inclinado, e isso faz justamente com que o Sol ele não atinja da mesma maneira todas as partes do planeta. São 24 horas que dura exatamente um dia. Vejam, gente. Aonde está batendo é dia e onde o Sol não está batendo é noite. À medida que vai girando, vai fazendo essa troca e isso dura exatamente 24 horas, tá bom? Aí eu vou adiantar um pouquinho o vídeo
2 minutos e 17. Porque aí eu vou mostrar outro movimento para vocês, tá bom? Pronto. Aqui a gente já vai ver outro tipo de movimento. Aqui é o movimento de translação. É o movimento em que a Terra faz aqui em torno do Sol. Já que aqui nosso sistema solar. Esse aqui já é um movimento que ele dura mais tempo. Olha, aqui é justamente as estações do ano que estão sendo formadas por conta desse movimento. O Sol está atingindo, olha aqui, o hemisfério norte está recebendo os raios solares. E o hemisfério sul não está recebendo com a mesma intensidade. Então aqui é o verão e aqui é o inverno. Não é simples isso? E a mesma coisa vai acontecendo do outro lado. À medida que ele for girando, vai acontecendo a mesma coisa. Deixa eu passar esse lado. Vejam, agora, devido à inclinação, no que ele girou ao redor do Sol, já essa parte de baixo é o hemisfério sul, é inverno, enquanto a de cima vai ser verão. Olha aqui, gente, o movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol, dura exatamente 365 dias e 6 horas. E por isso que a cada 4 anos temos um ano bissexto, que é justamente a cada 4 anos, o mês de fevereiro ele tem um dia a mais. Acho que com o movimento deu para compreender um pouquinho mais, né? Então, os dias e noites e as estações do ano, elas ocorrem, isso ocorre devido ao movimento que a Terra faz. O movimento que a Terra faz em torno dela mesma se chama rotação. Ela vai girando em torno dela mesma. E aí os raios solares vão atingindo, e esse movimento que a Terra faz em torno dela mesma dura 24 horas, que é exatamente a quantidade de horas que tem em um dia. E o movimento que a Terra faz ao redor do Sol se chama translação, e que ele dura exatamente um ano para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol. E esse um ano justamente são 365 dias, mas não chega a ser esse tempo certinho. 365 dias, ele tem 6 horas. Então, justamente para compensar, é que a cada 4 anos é chamado de ano bissexto, é o ano em que o mês de fevereiro tem um dia a mais. Compreendido isso? Então agora podemos seguir adiante, que já ficou um pouco mais claro para a gente, não é? Vamos ver um pouquinho sobre as estações do ano. Por exemplo, a primavera e o outono. Entre o mês de março e o mês de setembro, a luz solar divide igualmente os 2 hemisférios, que é o hemisfério, o que está em cima, aqui está no nosso planeta, o que está em cima é o hemisfério norte e embaixo é o hemisfério sul. Nos meses de março e de setembro, quando a Terra está se movimentando ao redor do Sol, os raios solares, ele atinge o planeta de forma, vamos dizer, um pouco mais uniforme. E é nessa época justamente que ocorrem as estações de primavera e de outono, no norte e no sul. Aí, por exemplo, em março é o início da primavera no norte e do outono no sul. Já em setembro acontece o inverso, o início do outono no norte e na primavera no sul. No verão, vamos ver agora um pouquinho sobre o verão e o inverno. Entre os meses de dezembro até o mês de junho, a luz solar é maior em um dos hemisférios e menor em outro, ficando assim. Em dezembro é o início do verão no sul e do inverno no norte. Quando está justamente nos meses de dezembro até os meses de junho, devido à inclinação da Terra, os raios solares atingem mais uma área, enquanto a outra área vai ter menos raios solares, não é isso? Então, a parte onde está atingindo mais, onde está sendo mais atingida pelos raios solares, vai ficar mais quente, então é a época de verão. E justamente o hemisfério sul, que é o que está abaixo, ele vai receber menos raios solares, e é justamente o inverno. E, no caso, no mês de junho, isso vai justamente acontecer ao contrário.
o que vai ser o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Os raios solares vão atingir com mais intensidade o sul do nosso planeta, então vai ser o verão no hemisfério sul, na parte mais abaixo, e na parte mais em cima vai ser inverno. Estão vendo que à medida que a Terra, ela em sua inclinação, ela vai girando ao redor do nosso planeta, fazendo esse movimento de translação, vai acontecendo essas diferenças. Isso não é maravilhoso? Já pensou? Se ela não tivesse essa inclinação, gente, ia ser sempre a mesma coisa em todos os lugares. Ia ser sempre o lugar que fosse quente, ia ser quente sempre, todos os dias. O que fosse frio, ia ser frio, inverno, todos os dias, porque ela não teria essa variação. A Terra ia sempre atingir, os raios solares iam sempre atingir a Terra, sempre com a mesma intensidade, da mesma maneira, todos os dias. Mas devido a essa inclinação que a Terra tem, quando ele faz esse movimento ao redor do Sol, justamente esse movimento faz com que aconteça essas estações do ano. E o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, que é a rotação, faz justamente acontecer dias e noites. Tudo bem? Compreendido isso? Então vamos passar adiante na página 62. Vamos ver um pouquinho sobre a umidade do ar. Umidade do ar, o nome já lembra úmido. Nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Nas partes mais altas e onde tem muitas plantas, o ar é mais úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes do sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Vejam, aqui nós temos três coisas: a chuva, o vento e o calor. Essas três coisas estão relacionadas à temperatura, que tem a ver com a umidade do ar. Por exemplo, a chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima torna-se mais agradável. Na região norte do nosso país, ocorre justamente isso. É um local onde tem mais chuvas devido à floresta, né? A área tem mais devido à vegetação que tem na região norte. O vento. Nas regiões, sim, só uma coisa que eu vou falar antes de falar do vento, que lembrei agora. Vou dar outro exemplo em relação à temperatura e tudo mais. Já no nosso estado, no estado de Pernambuco, que fica na região nordeste, é uma área que é mais quente, porque tem menos presença de chuva, então os locais vão ser mais quentes, chamado de semiárido, como por exemplo o sertão de Pernambuco e tudo mais, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então vamos lá, o vento. Nas regiões do litoral, que lembra que eu falei que são regiões próximas à praia, próximas à costa brasileira, onde recebe as águas do oceano, onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajudam o clima a tornar-se mais agradável. Então o vento faz com que fique mais agradável para a gente, não fique tão quente. O calor. Há regiões em que pouco chove, que foi essa que eu tinha acabado de falar, como no sertão nordestino. Muitas vezes passam-se anos para a chuva aparecer. Nesses locais o calor é uma constância, quer dizer que é sempre, né? Gente, uma coisa que eu preciso que vocês observem. Lá no comecinho do texto, quando começamos a falar na página 58, eu estava falando que a temperatura, ela vai influenciar inclusive na vegetação. Como assim? Vegetação é o conjunto de plantas de um lugar. As plantas de uma região não são iguais a outra região. Por exemplo, nessa região aqui, onde ela é mais quente, por exemplo, na região nordeste, como eu falei agora há pouco, alguns locais da região nordeste, eles têm pouca chuva, então as plantas desse lugar vão ser plantas mais secas, como por exemplo o cacto. Sabe que o cacto, vocês já devem ter ouvido falar, não é? Ter visto, que são plantinhas que são mais resistentes. Elas precisam de precisam menos de água do que outras plantas, por exemplo, porque dentro dela fica armazenada a água e elas conseguem sobreviver com aquela água que tem dentro dela já, porque já é uma planta adaptada a um ambiente mais quente como é esse daqui. Já nas regiões onde tem mais chuva, consequentemente essas plantas são mais adaptadas,
para estarem nesses locais. Que, por exemplo, na floresta amazônica é uma mata fechada, tem plantas muito altas, sempre verdinhas, tem uma enorme variedade de plantas, justamente porque o clima, a temperatura, ela favorece esse tipo de vegetação. E nas regiões aqui, por exemplo, do litoral, perceberam que tem muito coqueiro, que é mais um gramado, justamente porque são áreas mais quentes, mas ela não é tão quente como algumas áreas do Nordeste. Então ela é uma parte que é mais ventilada e que também tem um pouco mais de chuva do que essa região aqui, não tanto como essa que eu falei da região norte. Mas por quê? Porque fica próxima ao mar. Compreenderam? É uma região quente, mas não é tão quente quanto essa região aqui que eu tinha citado. Compreendido isso? Então vamos lá seguinte na página 63. Gente, essa página 63 eu já coloquei aqui que é para casa. Por quê? Porque isso daqui, ele envolve uma pesquisa. E observe o mapa. Olha aqui, gente, o mapa do nosso país. A região norte, olha que eu estava falando, a região norte é essa daqui. É a área que tem mais chuva no nosso país. A região nordeste é essa aqui, gente. Aqui a gente vive. Aqui está o nosso estado, o estado de Pernambuco, tá bom? Então vamos lá, observe o mapa do clima dos estados brasileiros e de acordo com a legenda, que é essa aqui são os nomes dos climas que temos no nosso país. Preencha o nome do estado em que você vive e o clima predominante nele. De acordo com o que você vai observar aqui, você vai escrever qual é o clima, está escrito aqui, o clima predominante e o nome do nosso estado. Ficou fácil, não foi? Tanto que a Angélica acabou de falar, como com certeza vocês sabem, mas se surgir alguma dúvida, pergunta aí a papai, a mamãe, alguma pessoa que estiver em casa, qual é o mesmo nome do nosso estado. Mas a Angélica não vai falar de novo não, tá bom? Pesquisa aí. E o clima? Gente, tá fácil, o clima tá aqui, ó. Tá vendo que tem as cores? Procura aqui o nosso estado e você vai encontrar qual é o clima e vai escrever aqui. Fácil, não é? E aqui diz assim, descreva como é o clima da cidade onde você mora. Bom, no nosso estado temos várias cidades e alguns de vocês moram em cidades diferentes. Nem todo mundo mora, por exemplo, na cidade do Recife. Alguns de vocês moram em Camaragibe, alguns de vocês moram em Olinda, alguns moram em Paulista, como é o meu caso. Então essas são as cidades do nosso estado. Pesquisa aí qual é o clima que predomina na cidade de vocês e escreva aqui. Super fácil essa pesquisa, tá bom? Outra pesquisa que vocês vão fazer, que é muito fácil também, por isso que essa página daqui é para casa, porque precisa de um tempinho mais para você pesquisar. E na aula que vem a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vejam, pesquise a região. Não, aliás, pesquise e registre ao longo de uma semana qual a previsão do tempo divulgada pelo telejornal ou pela internet para o local onde você mora. Gente, é mais fácil até você pesquisar pelo celular. Já está lá na telinha em muitos celulares, não é? O clima, o tempo da nossa cidade. Ajuda aí, pesquisa com o auxílio de alguém, ou então pesquisa lá no Google e você vai ver, por exemplo, no domingo, qual é a previsão para esse dia aqui na sua cidade. Na segunda, aí você coloca a previsão daqui, a previsão do tempo. Gente, previsão do tempo é a temperatura, se vai ser chuvoso, se vai ser nublado, se vai ser ensolarado. Isso daí é o tempo, não estamos falando do clima. Aí você vai procurar qual é da terça, qual vai ser o tempo da quarta, qual o tempo previsto da quinta, qual o tempo previsto da sexta e do sábado. Fácil, não é? Da cidade que você mora. Pesquisa lá. Previsão do tempo para Recife, previsão do tempo para Paulista, para Olinda, dependendo da cidade que você morar. E no quarto quesito, vejam bem o que é que vocês vão fazer. Registre o tempo que realmente se apresentou em cada um dos dias da semana. Como assim? Se aqui já estava tudo previsto? Gente, é uma previsão. As pessoas que trabalham nessa área, os meteorologistas, eles, através de estudos, de aparelhos que eles têm, eles conseguem fazer uma previsão. Previsão justamente quer dizer uma visão antecipada da temperatura
do tempo. Mas é claro que isso pode variar, porque a temperatura no nosso planeta pode vir, por exemplo, do oceano, uma temperatura mais quente, mais fria, e isso vai influenciar, vai mudar. Então isso aqui não pode estar exatamente como foi previsto, mas pode ser parecido com o que foi previsto. Aí você vai colocar, se aqui, um exemplo, se aqui no domingo a previsão era que fosse ensolarado, se no domingo foi ensolarado mesmo, você coloca ensolarado. Mas digamos que no domingo foi chuvoso, você pode escrever aqui que foi chuvoso. Tá bom? Isso é uma pesquisa que vocês vão fazer, que vai durar exatamente uma semana. E na próxima aula, exatamente, nós vamos fazer essa correção juntos. E eu vou fazer a mesma coisa, para que quando chegar na semana que vem, eu venha justamente dizer para vocês como é que foi. Enquanto vocês pesquisarem aí, eu também estarei pesquisando. Combinado? Página 63 para casa. Não está difícil, só vai aqui requerer um pouquinho mais de tempo de vocês. Tudo bem? Então vamos passar agora para a página 64. Eu vou explicar e vocês podem pausar o vídeo para responder com mais calma, tá bom? Ou vocês podem deixar o vídeo aí rolar e acompanhar comigo. Vamos lá. Aqui diz, numere cada frase de acordo com a estação do ano correspondente. Nós temos número 1 para verão, número 2 primavera, número 3 outono e número 4 inverno. Aí vejam o que diz as frases. O sol é presença constante, constante quer dizer sempre. Nesse período faz muito calor. Será que vai ser 1 de verão, 2 de primavera, 3 de outono ou 4 de inverno? Fácil, não é? Depois, na segunda frase, o clima é agradável, as folhas das árvores caem e as chamamos de estação das frutas. Terceira frase, ocorre a queda da temperatura, quer dizer que a temperatura vai ficar um pouco mais fria. A queda da temperatura é quando baixa a temperatura, fica mais frio. E o aumento da temperatura faz com que fique mais quente. Mas aqui diz, ocorre a queda da temperatura, bem como a precipitação nival, quer dizer, de neve. E aqui, nesse período, as flores surgem em várias partes do Brasil. Vejam a que se refere, coloque aqui 1, 2, 3 ou 4, de acordo com essa frase. Sexto quesito, responda ao que se pede. O que é termômetro? Volta um pouquinho lá no texto, quando forem responder, que lá está explicando, lá está escrito o que é um termômetro. Letra B. Em que momento você utiliza esse instrumento de medição? Lembra que eu dei um exemplo para você? Existe um termômetro que ele é mais industrial, mais usado por profissionais, para outra finalidade. E tem um termômetro que a gente usa em casa, que o enfermeiro usa no hospital, por exemplo. Já tem outra finalidade. Você, aqui diz em que momento você utiliza esse instrumento de medição, que é o termômetro. Sétimo quesito, leia as frases e responda. No último feriado, minha família foi à praia. E tem outra frase aqui. No próximo feriado, decidimos subir a serra. Em que local a temperatura é mais elevada? Veja, a pessoa aqui da frase falou em 2 locais. Falou numa área de praia e falou numa área de serra. Observando esses 2 locais, onde foi falado já na aula de hoje, em que local a temperatura é mais elevada, quer dizer, maior. E na letra B, em que local a temperatura é mais baixa, é menos quente? Então respondam, é praia ou é serra? Aqui na letra A e letra B. Fácil, não é? Pode pausar o vídeo, responder e depois você aperta o play novamente para a gente fazer a correção juntos. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, para a correção da atividade. Então vamos lá. No quinto quesito, diz o seguinte, hoje é o momento da correção. Está sempre aqui, tá bom? Ficou essa sequência, 1, 3, 4, 2. O sol é a presença constante nesse período, faz muito calor, é o verão. Se você colocou verão, acertou. Número 3 é aqui, gente, outono. O clima é agradável, as folhas das árvores caem e a chamamos de estação das frutas. É outono. Outono, sempre as folhinhas das árvores elas caem, elas começam a cair.
Aqui o número 4 é o inverno, ocorre queda da temperatura, fica um pouco mais frio, bem como a precipitação nival de neve. Como nossa região, ela não é uma região onde tem neve, por exemplo, a região Nordeste, mas quando acontece no Brasil, acontece na região Sul. Mas aqui vai acontecer mais chuva, justamente na época de inverno, aqui é o número 4. E por fim, aqui o número 2, que é a primavera. Nesse período as flores surgem em várias partes do Brasil. Se fez assim, tá certinho, tá bom? E agora vamos para o sexto quesito, onde pergunta o que é termômetro. E na letra B, em que momento você usa esse aparelho de medição. Diz aqui o sexto quesito, letra A. Termômetro é um instrumento que mede a temperatura em graus. Vai ter aquele 0 e um C, que justamente se lê graus Celsius. Letra B. Quando é que você usa? Quando estou doente, imagino que vocês responderam assim, né? Com febre, por exemplo. O corpo está quentinho, a gente pega logo no pescoço, né, para ver se está muito quente, para sentir, aliás, e coloca um termômetro lá na axila, para ver se a pessoa possivelmente deve estar com febre. Ou quando preciso medir a temperatura ambiente, mas já é um aparelho diferente que as pessoas usam para isso. No sétimo quesito. Em que local a temperatura é mais elevada? Se você colocou praia, está certo. No caso, comparando a praia com a serra, a praia é um local mais quente. Mas devido aos ventos, é um local mais ventilado, esse calor ali é amenizado por esse vento. E a letra B, em que local a temperatura é baixa? É na serra, é justamente em áreas que são mais altas, como por exemplo regiões montanhosas ou de serras, a temperatura vai ser mais baixa, vai ser um pouquinho mais frio. Então, gente, a página 64, corrigida, a página 63 é essa que você vai ficar para pesquisar, e na próxima aula nós vamos corrigir e tirar dúvidas sobre esse assunto, para ficar bem fácil, bem claro na cabecinha de vocês. E aqui, siga o link, porque eu coloquei aqui algumas sugestões de links para você pesquisar no YouTube, por exemplo. Esse daqui é aquele um vídeo que eu mostrei primeiramente, um trechinho para vocês, onde está explicando o movimento de rotação e translação. Esse segundo também é a explicação. E esses outros dois daqui, eu acho que vocês devem conhecer. De onde vem, que é da Kika, que ela no caso, né, tem várias curiosidades nesses desenhos, é uma animação. É onde ela sempre diz de onde vem tal coisa. E aí ela acaba descobrindo como surgiu, de onde vem a chuva, de onde vem o raio. E nesse caso aqui, de onde vem o dia e a noite. E tem também o Fantástico Mundo, Fantástico Mundo, não é Kika. Gente, eu esqueci o nome da menina, mas é tão conhecido. É uma menininha que ela com o irmão dela faz descobre várias coisas. E é super legal. Passa na TV, mas também tem no YouTube. Você pode até, esse primeiro vídeo aqui, você pode até, vamos dizer, se inscrever nesse canal, perguntar aos pais de vocês se eles autorizam, porque é um canal onde tem vários desenhos com várias explicações, que vai ser bastante interessante para vocês estudarem, que é uma maneira bem legal de estudar através dos vídeos, tá bom? Fica aí a dica para vocês, para seguirem esses links, e que com os desenhos, com essas imagens aí vai ficar bem legal de aprender. Então, na próxima aula nós vamos revisar um pouquinho desse assunto, porque por hoje é só. Estudem bastante, aproveitem o dia de vocês. E na próxima aula nós nos encontramos. Beijo da tia Angélica.